pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 26 de maio. Tarefa deixada na plataforma Plural para hoje foi português, páginas 71 a 80 e geografia. Então vamos lá, pessoas bonitas, página 71 a 80. Vou fechar aqui. 71 a 80. Galera, tá, porque acabou o capítulo. Entendi por quê. Aí tem produção de texto só. Tá. Deixa eu virar aqui, dobrar, que deu seu na capa. A gente começa agora, pessoas bonitas, com a leitura 2 do livro, desse capítulo. E ali vai ter um texto de instrução, tá, galera? Na página 71, tem ali Daga, origem da brincadeira, Gana e Nigéria. Quantidade de participantes, no mínimo 10 crianças. Materiais, giz, se a brincadeira for feita no asfalto. Graveto, se a brincadeira for feita na terra. Como jogar? Risque no chão um quadrado ou um retângulo, esse espaço será a casa da jiboia. Daga significa jiboia. Um dos jogadores deverá ficar no espaço riscado, esse jogador será a jiboia, a qual não poderá sair do quadrado. Vamos lá. 3. Os demais jogadores deverão se posicionar em cima da linha do quadrado. 4. O jogador que faz papel de jiboia deve tentar tocar nos jogadores que estão sobre a linha riscada, os quais poderão correr na linha ou se afastar dela para não serem pegos. No entanto, os jogadores devem voltar rapidamente para suas posições, caso contrário, são eliminados do jogo. Se um dos jogadores da linha for tocado, deve se juntar à jiboia e ficar na parte interna do quadrado. De mãos dadas e usando apenas a mão livre deles, eles devem tentar tocar outros jogadores. O último jogador, isto é, aquele que não foi pego, vence. Variação da brincadeira. Poderá ser marcado, além da casa da jiboia, outro quadrado ou retângulo para delimitar o movimento dos jogadores. Assim, os participantes não se afastam muito da casa da jiboia. Legal, esse daqui de baixo, galera. Ó, 2 retângulos. O grande, onde as crianças ficam para fugir da jiboia, e o dentro, onde fica a jiboia. Bacana, né? Muito bem. Então, vamos conversar aqui sobre o texto, pessoas bonitas. Qual é o objetivo do participante que faz o papel da jiboia, galera? Tocar os outros participantes, né? Para capturá-los. Não é isso? Como uma jiboia, né? Que ele vai comer, né? Então ele tenta tocar. Qual é o objetivo dos demais participantes? Fugir para evitar que a jiboia capture eles, né, galera? Então, 3. Quem vence a brincadeira da H? O último participante que não foi capturado. Ele é o vencedor. Assinale com X a quantidade de etapas da brincadeira. Quantas etapas aparecem aqui no texto, galera? Quantas etapas? 5 etapas. Marca o 5x ali, galera. Contorne os objetos necessários para fazer o quadrado ou retângulo da brincadeira. Ele fala aqui graveto, pincel, lápis e giz. Quais que foram usados, galera? Graveto e giz. Circula os dois aí na página 73. Na página 74, 6. Qual é a finalidade desse texto? Apresentar uma curiosidade sobre a brincadeira, ensinar como a brincadeira deve ser realizada ou apenas informar a origem da brincadeira? Ensinar como a brincadeira deve ser realizada, né, galera? É um texto de instrução, ele vai te instruir, vai te ensinar. 7. O texto lido é dividido em algumas partes, relacione-as às suas respectivas funções na regra da brincadeira. A, a origem da brincadeira, B, quantidade de participantes, C, materiais, D, como jogar e E, variação. Apresentar uma sugestão de ajuste. E, que é variação, galera. Descrever as etapas que orientam a brincadeira é a letra D, como jogar, galera. Citar os países onde a brincadeira surgiu. A, galera, origem da brincadeira. Elencar objetos necessários à realização da brincadeira. C, galera, são os materiais. Indicar a quantidade de participantes. B, galera, diz ali, ó, etapas que orientam a brincadeira. Quantidade de participantes. Letra B. 8. Qual é a importância das imagens nas regras da brincadeira? Galera, elas nos ajudam a entender melhor as etapas. Por isso que é importante ter as imagens, os desenhos ali para a gente entender. As regras de jogo e brincadeiras são textos que orientam o leitor, passo a passo, a realizar um jogo ou brincadeira. Nesses textos,
Podem ser apresentados o objetivo, a origem, os materiais necessários, a quantidade de participantes, etapa, entre outros. Começamos ali o estudo da língua na página 75. E ele fala do futuro do presente e futuro do pretérito. Você já estudou que verbos no tempo futuro indicam algo que ainda vai ocorrer. Assim como o pretérito, também existe mais de uma maneira de expressar um fato futuro. Isso que você vai estudar agora. Observe. Eu iria para a praia se fizesse sol. Choverá durante o fim de semana no litoral. Qual das duas personagens afirma que algo certamente vai acontecer, galera? A repórter da TV com choverá. Ela está dizendo que vai chover. Ponto. Amanhã, no futuro, mas vai acontecer. Então, a repórter com o verbo choverá. Qual dessas personagens afirma algo que só aconteceria com uma condição? A menina, né? É a forma verbal iria que ela fala. Eu iria ser, né? Num futuro incerto. Quando o verbo indica uma ação que certamente ocorrerá, é futuro do presente. Quando o verbo indica algo que só vai acontecer se, é futuro do pretérito. Muito bem, página 76. Veja a classificação do verbo nas frases. Choverá durante o fim de semana no litoral. Choverá, futuro do presente. Eu iria para a praia se fizesse sol. Iria, futuro do pretérito. Compare o verbo tomar conjugado no presente, depois no futuro do presente e em seguida no futuro do pretérito do modo indicativo. Eu tomo, tu tomas, ele toma, nós tomamos, vós tomais e eles tomam no presente. No futuro do presente, aquele que vai acontecer mais tarde, é certo. Eu tomarei providências, eu tomarei. Tu tomarás, ele tomará, nós tomaremos, vós tomareis e eles tomarão. Lembra que eu falei no vídeo passado? Passado é am. O futuro pode ter com a ou tio, certo, pessoas bonitas? Faz um aí na sua casa para lembrar que é futuro. A ou tio só posso usar no futuro, não posso usar no passado. Pretérito não tem a ou tio, só futuro tem a ou tio. Certo, pessoas bonitas? Fiquei eu aqui, ó, tchum, tchurum, tá? Como a prof fala em sala, blim, 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 blim. Então, não esquece, só para futuro. Futuro do pretérito, aquele futuro que é incerto, não sei se vai acontecer. Eu tomaria, tu tomarias, ele tomaria, nós tomaríamos, vós tomaríeis e eles tomariam. Com AM, porque é futuro do pretérito. No pretérito não pode ter certo, pessoas bonitas? Futuro do presente composto. Você sabia que usa muito o futuro do presente e nem percebe? É porque esse tempo é mais utilizado na sua forma composta. A forma composta do futuro do presente é uma locução verbal. Veja, choverá no fim de semana. Vai chover no fim de semana. Choverá é o verbo, vai chover é uma locução verbal. Certo, pessoas bonitas? Locução é o uso de duas palavras para indicar. Eu posso ter locução adverbial dos advérbios, eu posso ter locução adjetiva dos adjetivos e posso ter locução verbal, que é dos verbos. Mais de uma palavra para expressar aquilo, certo? Se um adjetivo é bonito, uma locução adjetiva vai ter que ser mais de uma palavra para designar algo. Por exemplo, amor materno. Materno é um adjetivo. Amor de mãe, locução adjetiva. Perceberam? Verbo, choverá. Locução, locução verbal, vai chover. Certo, pessoas bonitas? Eu não vou falar do advérbio, que eu não ensinei no advérbio. Mais tarde eu ensino a locução adverbial também. Certo, seus lindos? Então, muito bem. Mais de uma palavra para indicar. Ou só uma palavra é o verbo, mais de uma palavra, locução verbal. As terminações e ão. Galera, é sempre futuro. É sempre passado. Quando é futuro do pretérito, prof, como é que é futuro do passado?
Pois é, porque é um futuro incerto, não sei, talvez, quem sabe, pode ser. Então, quando ela é incerta, tem que ser porque ela é futuro do pretérito. Pretérito não pode ter só certo, seus bonitos? Muito bem. Reescreva as frases alterando o verbo para o futuro do presente e depois para o futuro do pretérito. Eu ando de bicicleta. Eu andarei de bicicleta. Eu andaria de bicicleta se meus colegas também andassem. Então vamos lá. Os livros chegam embalados. Futuro do presente. Os livros chegarão embalados. E futuro do pretérito. Os livros chegariam embalados se a editora conseguisse mandar a tempo. Pronto, resolvido. É um se que não vai acontecer pelo jeito, não. Eu e meus amigos brincamos toda semana. Eu e meus amigos no futuro brincaremos toda semana. Ixi, mas se não tivesse pandemia, eu e meus amigos brincaríamos toda semana. Perceberam? Um tá condicionado a... Puxa, será? Quem sabe? O outro é certo. Página 78, observe a capa do livro 1001 Invenções que Mudaram o Mundo. Qual é a forma verbal presente na capa, no título do livro? Mudaram. É o verbo ali. Então, mudaram. Em que tempo verbal ele está? No pretérito perfeito, né, galera? Já passou. Mudaram. Reescreva o título desse livro alterando a forma verbal para o futuro do presente. Se não é mudaram, se eu fosse colocar no futuro, 1001 invenções que mudarão. Ó o bocão, mudarão, com A ou tio, mudarão o mundo. Que diferença você pode perceber entre a escrita do verbo mudar no pretérito perfeito e no futuro do presente? No pretérito é AM, no futuro do presente é A ou tio. É isso que você tem que me dizer aqui. É urã e urão, a diferença. Quais invenções você considera mais importantes? Você acha que elas fazem parte desse livro? Galera, isso aqui era pra gente discutir lá na sala sobre invenções, tá? Quais invenções seriam importantes e tal. Observe a capa do livro ao lado. Vou crescer assim mesmo. Qual é a locução verbal? Vou crescer. Poderia ser usado qual verbo, galera, ali? Crescerei. E ele não usou o verbo, ele usou locução verbal. Vou crescer. Vou crescer assim mesmo. Diz ali a dica, locução verbal são dois verbos que equivalem a um, tá? Juntos os verbos desse título dão uma ideia de vou crescer, galera. Vou é futuro, marca o X no futuro. Por qual das formas abaixo esses verbos poderiam ser substituídos? Em vez de vou crescer, crescerei. Crescerei. Vamos brincar de jogo dos verbos? Siga as instruções abaixo. Junte-se com 3 colegas. Não dá, né, galera? Tem ali um material complementar da página 3. Tem um materialzinho lá. Deixa eu achar. Ops, que a prof bateu no computador aqui. Página 3. Aqui tem um dado. Muito legal, galera. Essa atividade você vai fazer para mim, você vai destacar os 2 dados que tem aqui na página 3, complementar, e você vai ter que criar essas frases aqui no tempo que ele vai pedir. Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, qualquer tempo, futuro do presente, futuro do pretérito. E tem os verbos aqui, certo, seus bonitos? Então, essa atividade da página 79, que é o jogo dos verbos, você vai fazer, tá? Você pode jogar com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu primo, alguém que esteja aí perto de você, porque nós estamos em pandemia, não podemos sair. Então, vocês jogam para mim. Pode ser até o final de semana, você pode jogar. Pode mandar esse relatório para mim de português no meu e-mail até a próxima segunda, tá bom? Faz esse jogo, faz o relatório. Relatório curtinho, 5 a 8 linhas, relatório sempre é curtinho, né? 5 a 8 linhas, contando como foi, quantas partidas, como é que você foi, se foi bem, se foi mal, quem jogou contigo, se foi bem, se foi mal. Me conta como foi esse jogo dos verbos.
Tá bom, seus bonitos? Então, manda daí no meu e-mail. E a página 80, que a gente termina aqui esse capítulo, diz assim: nesse capítulo você leu a reportagem intitulada Como Vivem os Índios Hoje. Por meio dela, você pode se informar sobre as localidades que os indígenas do Brasil habitam. O gráfico a seguir também traz informações sobre a distribuição da população indígena. Será que essas informações correspondem à da reportagem? Vamos analisar. Temos ali distribuição da população indígena no Brasil. 379,5 mil, 517,4 mil, total 896,9 mil. São terras indígenas, campo ou cidade. Como que então os indígenas estão? 379,5 mil indígenas moram no campo ou cidade e 58%, que dá 517,4 mil, moram em terras indígenas. Então era para a gente só conversar, não precisava responder, mas vamos pensar. Segundo o gráfico, onde vive a maior parte dos indígenas? Em terras indígenas, né, galera? Explique como a informação identificada na atividade anterior aparece na reportagem. Na reportagem ele fala que a maioria dos indígenas ele habita terras destinadas pelo governo. Então são terras indígenas que o governo delimita, que o governo determina. Também diz lá na reportagem. 3. Pela análise do gráfico, onde a minoria dos indígenas vivem? A minoria vive no campo ou na cidade. Certo, pessoas lindas? Encerramos esse capítulo aqui. Para a próxima aula eu vou ver uma produção de texto para vocês. Ok? E um conteúdo que eu vou passar depois para vocês, que eu acho que eu vou começar, são as locuções, já que a gente falou em locução verbal, eu também vou falar de locuções adjetivas, que eu não tinha dado ainda, vou aproveitar e vou dar no caderno, para a próxima semana. Mas português, finalizamos aqui esse capítulo 6. Certo, pessoas lindas? Eu gosto de terminar os livros antes para eu poder trabalhar mais no caderno, tá, gente? Fica tranquilo. Nossa, a gente já tá no capítulo 6 em português, já vai pro módulo 3 em português, Prof. Mel. Nossa, foi muito rápido o português. Galera, a minha intenção é essa, justamente porque eu consigo trabalhar mais produção de texto no final do ano. Eu adoro. A Prof tá de luva, que a Prof tá com os dedos inchados, ó. A Prof tem problema nos dedinhos aqui, esses dois. A Prof tá de luva, tá? Uma luva, uma não. Uma luva aqui por causa do dedinho. Então, ô, seus bonitos, a Prof vai dar mais produção de texto, que eu tenho que ver essa escrita de vocês. E vou pedir muita reescrita de texto, apaga não, né? Mas a Prof faz todos os rabiscos lá no seu texto, que tem que ajeitar, você escreve de novo, daí eu corrijo de novo. Então a Prof bate muito em produção de texto no final do ano, por isso que a gente não tá tão devagar em português, tá, seus lindos? Porque realmente a Prof dá mais produção lá pro final do ano. Vou dar vários tipos de texto, daí a gente vai colar exemplos, vai escrever bastante. Então, fica tranquilo que a gente acabou aqui o módulo 2 de português já, mas é isso mesmo que eu planejei, tá, seus lindos? O que matemática eu não vou correr, porque eu vou sair muito do caderno antes. Português eu vou terminar tudo, daí sim começa as produções. Então, fica tranquilo, português a gente termina antes mesmo. Tá bom, seus bonitos? Depois, para a próxima aula, eu vou pedir uma produção. Fica tranquilo. Vou indo aos pouquinhos aí para vocês não perderem o costume de escrever. Muito bem, a gente tinha aula de geografia também planejado para hoje. Geografia é 302 a 307. Pouquinho, só 5 páginas, né, galera? Que beleza. Então, vamos lá. 302 a 307. A gente começa a geografia com o capítulo 5. Capítulo 5 do livro Crescimento da População Brasileira. E a gente vai falar, então, sobre esse aumento de pessoas, de brasileiros que estão aqui agora, como era antigamente, e quantos estão agora. Então, vem comigo, vamos descobrir. Somando cerca de 208 milhões de pessoas em 2018, foi o último levantamento que foi feito, o Brasil ocupa o 5º lugar entre os países com maior número de habitantes do planeta. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, a população brasileira apresentou um intenso crescimento a partir do início do século XX. Olha o gráfico. Então, a gente tem lá, galera, esse crescimento é de milhões de habitantes, tá? Em 1872, a gente tinha ali
10 milhões de habitantes, aproximadamente. E esse número vai subindo. Em 1940 já eram 41 milhões. Em 1980 já eram 121 milhões. E em 2018 são 208 milhões de pessoas. 208 milhões de pessoas vivem no Brasil hoje, então. E daí, ele continua ali. Como é possível observar no gráfico, a população brasileira não parou de crescer entre 1872 e 2018. Esse crescimento se tornou mais acentuado a partir da década de 40. É verdade, vinha vindo devagar ali no gráfico, você pode ver. Mas de novo a prof bateu aqui, hein? A prof tá desastrada. Então, até 1940, galera, a subidinha aqui era pequena, estão vendo? E de 40 para frente, ó, a gente deu uma guinada, parece uma montanha russa. Tec, a gente subindo, né, galera? Aumentou muito a população desde 1940. Então, vamos ler ali na página 303 o que ele nos fala. Crescimento natural da população. Para compreendermos o crescimento natural da população, precisamos analisar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Galera, assim, ó, taxa de natalidade, natal é o nascimento de Jesus. Então, natalidade é taxa de nascimento, ó, para você lembrar, Natal, nascimento de Jesus, nascimento, natalidade, nascimento, certo, seus bonitos? Natalidade, então, taxa de nascimento de pessoas aqui, e a taxa de mortalidade, como você deve imaginar, de morte, né, gente? Mortalidade de morte, então, quantas pessoas morreram, né, nesse grupo de habitantes. O crescimento natural é conhecido pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Faz uma conta de menos, se é diferença, né, pessoas bonitas? A gente calcula um e outro e daí vê o crescimento natural. Verifique no gráfico que quanto maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, é maior o crescimento natural. Se a gente for olhar os anos ali, 1940 foi para 23 essa distância, 1960 foi para 35, 1980 para 24, 2000 foi para 15, 2020 para 7. Então, entre natalidade e mortalidade, né, a gente tem ali o crescimento natural. As mudanças nessas taxas de mortalidade e natalidade ao longo do tempo deve-se a diversos fatores que serão apresentados a seguir. Vamos descobrir por que menos pessoas estão morrendo e mais têm nascido, né? Então, vamos ver. Avanços na área da medicina e da saúde. Claro, galera, se tem vacina e tem remédio, menos pessoas morrem. Sim, sim. Então, as novas descobertas da medicina, como novos medicamentos e vacinas, além das campanhas de prevenção de doenças, propiciaram a redução da mortalidade. Olha que bom, avanço na tecnologia ali, na biotecnologia, né? No estudo de remédios, vacinas e tal, ajudou, menos pessoas morrem. Expansão do saneamento básico. Galera, muitas doenças são causadas pelas pessoas não terem encanamento de rede de esgoto. O problema é rede de esgoto. E muitas casas no Brasil ainda não tem rede de esgoto. E daí toda essa sujeira do banheiro fica em contato com a terra, com as outras pessoas, com rios, córregos, contamina tudo e leva diversas doenças para as pessoas. Então, quanto mais casas no Brasil nós tivermos com um saneamento correto. O que é saneamento? É rede de esgoto. O que é saneamento? É a água encanada, não é água do poço, água do rio, água possuída. E não, é água encanada, tratada, certinho, que bebe, né? Coleta de lixo, passa o caminhão, leva o lixo. Não fica lá aquele lixo juntando mosca, bicho, inseto e passando doença para as pessoas. Sim? Então, o saneamento básico vai ser esse conjunto de coisas. Então, ó, a ampliação e melhoria dos serviços de abastecimento de água, água encanada tratada, coleta e tratamento de esgoto, tem cano que leva essa água suja para ser tratada antes de ser devolvida na natureza, né? De resíduos sólidos, que é o lixo, coleta do lixo, trouxeram melhores condições de higiene e saúde à população. Com isso, reduziu-se a proliferação de doenças como a cólera e a hepatite A, que causavam muitas mortes no Brasil. Número de filhos por mulher. Se você for falar com a sua bisavó, alguns com a sua avó, vão perceber que elas tinham lá 6, 8, 10 filhos. A minha avó teve 8, né? A minha mãe, as minhas tias todas ali tiveram 2 cada um. Então, de 9 para 2 já reduziu. Eu tive 1, acabou.
Então, cada ano as pessoas vão tendo uma quantidade menor de filhos também, né? Se tiver um monte de filho, aí fica difícil, que a gente gasta muito, não consegue pagar uma boa escola para todos. Antigamente, né, a maioria tinha muitos filhos e ficava mais complicado. Então, essa redução também desse crescimento populacional vai se dar a quantidade de filhos que deixaram de nascer. Em vez de cada um ter 9, né, cada casal ter 9, cada casal passou a ter 1 ou 2, né, 3 no máximo ali. Não é comum famílias com muitos filhos, diminuiu muito. Então, esse número também é importante. Atualmente, o número de filhos por mulher tem diminuído. As mulheres, ao assumirem carreiras profissionais, deixaram de se dedicar apenas aos afazeres domésticos. Esse fato, somado ao desenvolvimento de métodos contraceptivos, acarretou na diminuição de filhos por mulher. Galera, antigamente a mulher ficava só em casa, cuidando dos filhos, da casa, da comida, da limpeza, da família. Então ela tinha muitos filhos, ela podia cuidar de muitos filhos. Hoje em dia, a maioria das mães de vocês, inclusive a prof, que é a professora, trabalham fora. Então a gente não tem tempo de ter muitos filhos, porque não vai ter tempo de cuidar de todos, né? Então, a redução desse número de filhos também fez com que tivesse essa diferença no crescimento natural ali da população brasileira. Outro fato importante também é que antigamente não existiam remédios que impediam que a mulher tivesse filhos. Hoje em dia existem remédios. Pode ser comprimido, pode ser injeção, pode ser um negocinho chamado DIU também, que é aplicado, colocado no útero da mulher, para que também ela não tenha filhos. A gente vai falar disso no capítulo lá em ciências, lá mais pro próximo, acho que módulo 3 a gente fala disso. Que a gente vai falar sobre nascimento, como que é a formação do bebê no útero. E a gente vai falar também desses métodos contraceptivos que impedem a gravidez, tá, seus bonitos? Mas para vocês entenderem, esses remedinhos também, e a mulher trabalhar fora, também foi outro fator importante. Vou pedir para você pegar o seu marca-texto colorido lindo, bem bonito, de preferência 3, e você vai pegar o seu marca-texto e vai grifar esses três tópicos aqui: avanços na área da saúde e medicina, expansão do saneamento básico, número de filhos por mulher. Não tenha dúvida que cairá na próxima prova. Vou até fazer um asterisco aqui para mim, que daí eu sei que esse eu já avisei e vou cobrar. Muito bem? Continuamos ali, a vinda dos imigrantes. Além dos fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira, citados anteriormente, entre os meados do século XIX e do século XX, o Brasil recebeu um grande número de pessoas vindas principalmente dos países europeus e asiáticos. No período entre 1870 e 1950, por exemplo, a população brasileira teve um aumento de aproximadamente 4,6 milhões de imigrantes. Galera, lembra que eu contei para vocês quando foi parar em 1888? A escravidão no Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Antes disso, foi feita uma campanha muito grande na Europa para que os imigrantes viessem para cá, que aqui era uma terra dos sonhos, que eles conseguiriam se dar bem na vida, ter um futuro melhor se viessem para cá. E os imigrantes vieram para trabalhar aqui, né? Muitos deles se concentraram na região sul-sudeste, né? Principalmente os europeus, poloneses, italianos, né? Alemães também. Então, esses imigrantes que vieram para cá também compõem a população. Então, o número da população vai aumentar com a vida dos imigrantes para cá. Certo, seus lindos? E na página 305, deixa eu ver se até aí que eu marquei, que eu já... Não, 307 que eu marquei. Ok, deixa eu fazer um X aqui. Uma dobradinha. Na 305, ele vai falar sobre a população total do Brasil. Olha só, olha que gráfico interessante. Os homens correspondem ao total aproximadamente de 100 milhões de habitantes. As mulheres correspondem ao total de aproximadamente 108 milhões de habitantes no Brasil. E tem o gráfico ali de 2018 de homens e mulheres. Pode grifar, sem dó, esse pedaço. Ó, pessoas lindas, claro que cairão, né? Aqui embaixo vai ter um texto sobre cidadania, que vai falar ali sobre a luta das mulheres, que elas tiveram que brigar pelo direito de votar, de concorrer a um cargo público, de ser uma vereadora, uma prefeita, uma governadora, né? As mulheres, muitas eram proibidas de estudar quando eram pequenas, os pais não deixavam, elas podiam só aprender a fazer as coisas de casa, lavar, passar, cozinhar, bordar, né?
Com o passar do tempo, as mulheres começaram a lutar pelos seus direitos, que elas conquistaram os direitos de estudar, de votar, de ter uma carreira, de trabalhar fora, né? Muitas mulheres ainda têm salários menores que os homens, infelizmente, mesmo ocupando o mesmo cargo e fazendo o mesmo serviço, o que é muito triste, né? E as mulheres continuam nessa luta de igualdade de direito, porque não é justo uma mulher estudar tanto quanto um homem e ganhar menos que ele. Nem é certo, nem é justo, né, gente? Só por ser mulher, a gente tem que ganhar um salário pelo cargo que ocupa, pela competência que tem, não ser homem ou mulher, isso não tem que fazer diferença, não é verdade? Se vai usar a cabeça, então o que conta é a cabeça, não conta o resto. Não faz diferença ser homem ou mulher. Concordam comigo? Claro que sim, porque vocês são espertos, alunos da Profmel, então claro que vocês entendem. Vamos dar uma olhadinha nas atividades ali? 306. Lê as manchetes a seguir e responda as questões. Censo 2010. A população do Brasil cresce quase 20 vezes desde 1872. Outra ali no Globo. População brasileira cresce e passa de 200 milhões de habitantes. Qual é o assunto abordado nessas manchetes, galera? O crescimento da população brasileira. Observe o gráfico da página 302 e elabore uma manchete informando o crescimento da população brasileira entre 2000 e 2018. Galera, você tem que olhar o gráfico da página 302, que é esse daqui, e criar uma manchete para o jornal, falando ali sobre o crescimento da população. Então, cadê? Entre 2000 e 2018, galera, você tem que olhar aqui embaixo. Entre 2000 e 2018. É esse espaço de tempo aqui. Então, que manchete nós poderíamos fazer? Por exemplo, população brasileira que no ano 2000 era de 170 milhões, em 2018 chega a 208 milhões de habitantes. Ou você pode fazer a conta. 70 são 38. Aumento de 38 milhões da população brasileira entre 2000 e 2018. Também é outra manchete. Então, você vai procurar criar sua manchete trazendo essas informações. Certo, seus bonitos? Complete as frases com as palavras e os números abaixo. Em tararã, a população do Brasil era de tararã milhões de habitantes. Galera, tem ali 52, 2018 e 2008. Em que ano? 2018, né, galera? Em 2018, a população do Brasil era de quanto? 208 milhões de habitantes. A gente viu ali no gráfico. Na população brasileira, há maior número de homens ou mulheres? Mulheres. Que respondem a quantos por cento, galera? 52%. Os homens representam cerca de 48% da população. Não tenha dúvida que tudo que está aqui nesse número 2 cairá. Ó, que dica boa da prof. Você já pega o marca-texto, risca todo o exercício 2 da página 306, né, seus bonitos? Então, vamos lá, na página 307, levando em consideração os fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira no decorrer do século XX, relacione as frases a seguir. Entrada de imigrantes, expansão do saneamento básico, avanços na áreas da medicina e da saúde. Então, vamos ler as frases ali e a gente vê se a gente coloca A, B ou C. A descoberta de novos medicamentos, galera. Letra C, avanço na área da medicina. Proporcionou melhores condições de higiene. Higiene é o que, galera? Saneamento básico, letra B. Entre os anos de 1870 e 1950, o Brasil recebeu uma grande quantidade de pessoas vindas principalmente de países europeus. Letra A, entrada de imigrantes. Foram realizadas campanhas de vacinação e prevenção de doenças. Galera, letra C, avanço na medicina. Houve ampliação de melhorias de serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e de resíduos sólidos. B, saneamento básico, né, pessoas bonitas? Cerca de 4,6 milhões de pessoas vindas de outros países incrementaram a população brasileira até 1950. Letra A, entrada de imigrantes. Muito bem, pessoas bonitas. Fomos até, deixa eu ver se eu vou até 308 ou 307 aqui. 307. Na próxima aula, daí começamos a 308.
estão respondidas as questões ali das atividades. Vou pedir para você reler esses dados, é aquilo que a prof pediu para você passar o marca-texto, dar mais uma lida. Se quiser fazer uma anotação no seu caderno ali, um resuminho, é bacana. Para a próxima avaliação, você já sabe do que a gente está falando, porque já anotou. Então, seja esperto, faz lá um resuminho no seu caderno, que vai dar tudo certo para a próxima prova, vai dar boa, hein? Pessoas bonitas. Muito bem. Hoje esse vídeo fica por aqui, conseguimos falar do conteúdo de português e de geografia. A prof vai abrir aqui. Claro, cadê a minha tabela? Ai, vamos ver se tá aqui ou se tá, acho que tá em provas. Tabelas de notas. Tá aqui. Tabelinha para eu ver os nomes. Então, começo de novo lá do zero, já que eu não lembrava onde tinha parado, né? Então, beijo da prof hoje é para Bianca e Caio. Comecei de novo na minha tabela. Beijo grande para vocês, seus bonitos. Continuem fazendo as coisas bem bonitinho, mandando as coisas no e-mail. Vou terminar de corrigir as coisas e daí vou indicar para vocês quem tem que estar me devendo alguma coisa ainda ou faltando alguma prova. Porque daí, quinta e sexta, eu tenho que liberar as provas de recuperação. Certo, seus bonitos? Então, que a Sagrada Família abençoe vocês. A gente se vê amanhã, quarta, na live, lá na plataforma Plural. Tá bom? A gente vai corrigir a tarefa anterior de matemática. Então, se cuida aí, cobertinha que tá frio. Estudar, caprichar, já vai dando aquela estudada e não esquece de estudar a tabuada. O conteúdo de matemática tá exigindo tabuada todo dia, agora você tem que dar aquela estudada na tabuada. Tá bom, seus bonitos? Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã aqui no canal, tá bom? Beijo grande, fui!